Olá pessoal, estamos começando hoje mais um DNA e estreando agora uma série de episódios que vai falar de um DNA diferente, que é o DNA da liderança. Para falar desse tema hoje, nós temos como convidado um mineirinho do sul de Minas, de uma cidade chamada Brasópolis, que apesar de não ter nenhuma referência familiar, apresentou uma predisposição militar desde a sua infância. Formado em Educação Física, construiu carreira acadêmica a partir do ano 2000, se tornando mestre em Linguística com ênfase em discurso não verbal. Por amor ao militarismo, especializou-se em História Militar e hoje é mestre em Estudos Marítimos na Escola de Guerra Naval do Rio de Janeiro. O livro Guardiãs de Netuno, publicado por ele em 2018, é resultado de seus estudos estratégicos na Marinha e foi chancelado pela Força Naval Brasileira. Teve a honra de ter seu prefácio escrito pelo almirante Bento Albuquerque Lima, que é o atual ministro de Minas e Energia. O livro aborda a historiografia da GRUMEC, o Grupamento de Mergulhadores de Combate da Marinha do Brasil. Essa é uma unidade brasileira análoga à SEALs, da Marinha Americana. Seu trabalho tomou corpo na Escola de Guerra e se tornou autor de artigos com grande notoriedade, sendo convidado a palestrar em diferentes unidades das Forças Armadas e indicado a ministrar a disciplina Liderança em Operações Especiais na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Assim, tornou-se professor colaborador junto à Instituição de Ensino Superior do Exército Brasileiro. Estudou métodos de gestão e liderança empregados pelo Comando Conjunto de Operações Especiais dos Estados Unidos durante os conflitos do Afeganistão e Iraque, desenvolvendo a metodologia Engajamentos de Resultado ou de Alta Performance, que estabelece uma série de correlações entre as operações especiais e o mundo dos negócios. Assim, ele hoje é considerado a maior autoridade civil em operações especiais militares. Eu estou recebendo aqui o professor e consultor Rodney Lisboa. É um prazer imenso te receber, professor. Prazer é meu. Fico muito feliz de estar participando desse projeto inovador, encabeçado por você, e podendo trazer um pouco da expertise que a gente acumula tanto na carreira acadêmica, também na carreira jornalística, agora num prazo muito curto, desde 2015, mas tendo uma abrangência bastante grande no que concerne à atividade militar, especificamente em relação às operações especiais. Então, antes da gente entrar no tema sobre liderança propriamente dito, né, que é a proposta do nosso programa, eu queria que você mesmo se apresentasse falando um pouquinho da sua ligação com as operações especiais e como seus estudos, né, te levaram a se tornar uma autoridade nesse assunto no nosso país. Então, o meu vínculo com as operações especiais, ele nasce ainda na infância. Eu ainda garoto, ainda no sul, vivendo no sul de Minas, apesar de ter sido criado em São Paulo, eu sempre manifestei o interesse pela atividade militar. Sempre gostei de participar dos desfiles de 7 de setembro, em assistir pela televisão aquelas paradas maravilhosas que a gente via e que a gente ainda vê. E sempre que tinha a oportunidade de ter exposições de automóveis militares, de veículos militares, eu participava. E assim foi, assistindo filmes, e aquilo sempre me despertou a atenção por aquilo. Muito jovem, eu ainda não tinha a percepção de o que isso significava para mim. Em 1988, eu prestei o serviço militar obrigatório na cidade de Itajubá, 4º Batalhão de Engenharia de Combate. Passei lá 1 ano e 3 meses, mas eu não tive o chamamento naquele momento que essa era a atividade profissional a qual eu devia me dedicar. Eu não tenho ninguém na minha família, mas pessoas mais próximas que pudessem me orientar. Não tenho nenhum militar na família. O meu pai é economista, enfim. E acabou que eu, por imaturidade e por falta de orientação, acabei deixando esse momento passar. Entrei para a faculdade de Educação Física, terminei o curso, fui fazer a pós-graduação em voleibol e no ano 2000 acabei ingressando na área acadêmica,
permanecendo lá por 18 anos, eu ainda atuo na área acadêmica. E fiz um mestrado em linguística. Em 2009, eu estava sendo instado pelo meu coordenador do curso de Educação Física a fazer um doutorado na área de Educação Física. E eu confesso para você que eu estava descontente com o meu momento na área acadêmica. Então, eu fiz uma autoavaliação, uma autoanálise e entendi que naquele momento eu precisava então fazer alguma coisa, me dedicar a minha atenção para algo que eu deveria ter feito desde sempre, que é dedicar os meus estudos à militaria. Então eu voltei para o banco da escola, ingressei num curso de pós-graduação em História Militar. Já aí, como eu sabia que eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, eu já direcionei a minha linha de pesquisa para a área de guerra irregular e de operações especiais. Nesse trabalho eu falei sobre a historiografia do grupamento de mergulhadores de combate da Marinha do Brasil. Isso me permitiu a abertura na unidade. Normalmente as unidades de operações especiais, elas agem sobre a égide do sigilo. Então, ter a oportunidade de contar a história dessa unidade foi uma oportunidade única para um pesquisador. Isso nunca tinha sido feito até então. E, posteriormente, eu acabei, por conta desse trabalho, ingressando também no programa de mestrado em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval, que é a instituição de ensino da Marinha do Brasil, que se dedica a estudar altos estudos estratégicos. E, a partir daí, o meu trabalho ganhou projeção, eu fiquei conhecido como um pesquisador da área militar, sobretudo da temática Operações Especiais. Fui convidado a escrever para a revista Segurança e Defesa, no segmento de Operações Especiais. A revista de Segurança e Defesa, ela é uma das mais proeminentes publicações do segmento de defesa da América Latina. E no ano passado fui convidado pela revista Diálogo, editada pelo Comando Sul dos Estados Unidos, para ser colaborador dessa revista. Você também. tem ela aqui, né? Tenho, as duas Vamos estão pegar. aqui, o livro também. Pode continuar falando. Então, a oportunidade de trabalhar com essas duas revistas, ela deu projeção para o meu trabalho no âmbito militar e também no âmbito civil. Uhum. O âmbito militar, que é tido como um cenário fechado para a sociedade civil, confesso para você que não se mostrou assim para mim. A sociedade militar, ela está muito aberta para colaboradores civis que tenham interesse em fazer um trabalho muito sério para poder agregar valor em estudos estratégicos voltados para abordar a temática militar de forma bastante oportuna e que nos permita ter um vislumbre dessa atividade de forma verídica, né? Porque a gente tem uma percepção de que a atividade militar ela é muito fechada, ensimesmada e acaba não se permitindo a aproximação. As forças singulares, o Exército, a Marinha e a Força Aérea, eles têm permitido possibilidades de pessoas civis estarem lá dentro. A minha turma de 2014 foi a primeira turma de mestrado. O mestrado ao qual eu me dediquei foi um mestrado misto para civis e militares. Assim também é com o Exército. Então, o colaborador civil está sendo recebido pelas três forças de maneira muito simpática, a participação e a atuação desses colaboradores no meio militar. E você aproveitou esse espaço e veio trazendo aí o seu livro, Guardiães de Netuno, que é um resultado
desses estudos. Isso. Né? Você pode falar um pouquinho mais do conteúdo do seu livro para a gente? O livro Guardiões de Netuno, ele é o resultado tanto do meu trabalho na pós-graduação em História Militar, quanto também a dissertação do meu mestrado. Eu fui... Alguns amigos, eles tiveram a oportunidade de ler os 2 trabalhos e disseram da inovação que seria publicar um livro com essa temática. Então, nós acabamos absorvendo essa opinião desses amigos, né? Buscamos um contato com a Marinha, através do Centro de Comunicação Social da Marinha, para saber do interesse da Força Naval, para saber se existia algum tipo de possibilidade da Marinha nos apoiar nesse projeto. E, de fato, eles nos apoiaram bastante, inclusive chancelando o livro, que foi lançado em maio do ano passado, no Museu Naval, aqui na cidade do Rio de Janeiro, com a presença de 9 almirantes, que, para mim, foi uma honra ter a presença de tantos oficiais generais prestigiando o lançamento de um livro tão importante para a Força Naval Brasileira. Parabéns. Obrigado. Autoridade apresentada, né? Nós agora vamos fazer um pequeno intervalo. Até já.